Ok, pessoal, vamos lá, tá bom? Hoje nós vamos estudar essa parábola do bom pastor e as conversas que se seguiram, né? Que a parábola do bom pastor vai até metade do capítulo e depois, na outra metade, a gente tem algumas conversas interessantes no contexto da parábola, tá? E fazer parte desse aprisco, né? Desse conjunto de ovelhas abrigada sob o pastoreio do bom pastor, é maravilhoso, é um privilégio. Ele cuida de nós, ele nos ama e por isso a gente desfruta, e por isso fazer parte desse rebanho é um privilégio. Nossos objetivos hoje, pessoal, são conhecer os significados e as metáforas da parábola do bom pastor. Vamos procurar estudar com a profundidade adequada para o tempo disponível. Nós vamos também refletir um pouco sobre o cuidado que Jesus tem conosco como pastor da nossa vida, em várias etapas da nossa vida cristã. E também o fruto que nós esperamos que resulte desse estudo é que vocês retribuam os cuidados de Jesus como pastor das nossas almas com atos de obediência às Escrituras. Que vocês sejam ovelhas que seguem ao bom pastor. Tá? Eu sempre começo as minhas aulas com contexto. É muito importante a gente trabalhar essa questão do contexto, porque senão vira uma leitura solta. E aí fica mais difícil de você entender a Bíblia se você não tem uma noção do contexto. Há até algumas perguntas úteis para a gente entender o contexto, tá, pessoal? Esse texto de João capítulo 10, que a gente vai ler daqui a pouco, quando ele aconteceu? Ele aconteceu de 3 a 4 meses antes da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que ajuda a gente a fazer esse posicionamento temporal é que João tenta fazer o seu relato no Evangelho de João, no Evangelho dele, em ordem cronológica. Então as coisas vão acontecendo na sequência do tempo. Mas todos os evangelhos não são assim? Não, já expliquei na outra aula que tem alguns evangelhos que eles misturam os discursos, que eles redistribuem as falas por questão didática, tipo Mateus. Às vezes ele pega um texto, uma referência mais para frente, joga mais para trás e faz assim uma salada com uma boa intenção. Ele tem o seu propósito. João tem outro propósito. Tá? Como é que você sabe, Perote, que aconteceu 3 ou 4 meses antes da crucificação? É porque João 10, 22 fala, e era a época da festa da dedicação. A festa da dedicação acontecia em dezembro. Mas o que é essa festa da dedicação? Essa festa da dedicação era uma festa cuja instauração não é descrita na Bíblia. Porque você vai ver, festa dos tabernáculos, está descrito na Bíblia, quando foi instaurado. Festa de Purim, está descrito também quando foi instaurado. Tem várias festas, a própria Páscoa. A instauração dessa festa está descrita no Velho Testamento. Mas essa festa da dedicação, ela é uma festa cuja criação aconteceu no período intertestamentário. Intertestamentário? Não entendi o que é isso, Perote. Vou explicar. O Velho Testamento ele foi escrito até mais ou menos ali 400 e pouco antes de Cristo. Então teve uns 400 anos, que a gente chama um período de silêncio, que é esse período intertestamentário, entre a redação do Velho Testamento e a redação do Novo Testamento. E nesse período, quando foi mais ou menos ali em 160 e pouco antes de Cristo, Jerusalém foi tomada por um império chamado Império Seleucida. Alexandre o Grande dominou o mundo, aí quando o Alexandre o Grande morreu, dividiram o império dele entre os generais. E teve uma parte do império, que foi para um general chamado Seleuco, que englobava ali a região da Palestina. E um dos imperadores na sequência desse império era um cara chamado Antíoco Epifânio,
Quem veio aqui, eu não participei das aulas da Ana Lúcia, que ela ministrou nas terças-feiras à noite, mas alguém aqui deve ter vindo, certo? E nessas aulas sobre profecias, eu conheço a tia, ela é tia da minha esposa, e aí ela gosta de falar do Antíoco Epifânio. Ela conta a história desse cara muito bem, era um imperador sanguinário, altamente idólatra, pagão, e ele profanou o templo. Então, por 2 anos ali, eles instauraram um outro culto dentro do templo de Jerusalém, até que teve uma revolta do povo judeu, comandada por um cara chamado Judas Macabeu, que acabou com isso, e para celebrar a retomada do templo de Jerusalém, criou-se a festa da dedicação. E aí essa festa era celebrada anualmente em dezembro. Pegou o contexto da época que a gente está falando, por isso que a gente sabe. Aí dezembro, aí o calendário judaico era diferente, mas é um calendário de 12 meses também, então a gente consegue posicionar a festa ali nesse período, tá bom? De dezembro, tá? Onde aconteceu essa história? Essa história de Jesus contando a parábola do bom pastor e depois tendo um diálogo com os judeus a respeito desse assunto, que é o João capítulo 10, essa história acontece em Jerusalém. Lembra que eu falei para vocês que a narrativa lá acontece do Evangelho de João em ordem cronológica? Quando foi lá em João 7, versículo 10, Jesus foi para Jerusalém. Ele estava na Galileia. E aí os camaradas de Jesus falando para ele, olha, vamos para Jerusalém, que é hora de brilhar. Vamos lá, o seu ministério está crescendo em popularidade. Vamos para Jerusalém, que era a época da festa dos tabernáculos, né? Que é mais ou menos em outubro. Tem época que é setembro, tem época que é outubro, varia um pouco, mas ali, geralmente na segunda semana de outubro, ali vai cair a festa dos tabernáculos. Festa de Sucote, né? Tudo mesmo nome, mesma coisa. Aí Jesus falou, não, vocês estão pensando com a ideia errada. Aí todo mundo foi. Aí Jesus foi em segredo, conforme fala lá em João capítulo 7, versículo 10. Então a gente já sabe quando essa narrativa, essa história de João capítulo 10... Deixa eu botar meu celular no silencioso aqui, porque já está me perturbando. Tá? João capítulo 7, versículo 10, fala, Jesus foi para Jerusalém. E ele permaneceu em Jerusalém um bom período. Tá? Então ele continuava em Jerusalém até João capítulo 10, essa história toda acontece ali. Nesse meio tempo ele fica ali nos arredores, né? Você tem que ele vai para Monte das Oliveiras, que é do lado de Jerusalém e tal, mas enfim, ele está sempre ali no entorno de Jerusalém. E essa conversa acontece provavelmente nos arredores do templo. Tá? Quem é que está envolvido nessa história? Porque se Jesus está contando uma parábola, que é essa parábola do bom pastor, ele está contando para alguém, certo? Não é um texto simplesmente que ele está ditando para um redator escrever. O propósito ali de Jesus não era deixar o registro, né? Propósito primário, não era ele deixar um registro escrito do seu ministério. Claro que os evangelistas registraram, mas o propósito dele ali era ministrar as pessoas diretamente, no corpo a corpo, era esse o trabalho de Jesus. Então Jesus estava conversando com as pessoas no contexto do capítulo 9. Isso é uma coisa ingrata de a gente usar o celular para estudar a palavra de Deus. Tem uma vantagem que é muito prático. O celular é menor e mais leve do que a Bíblia. Tá? Então é mais fácil, assim, no seu dia a dia, às vezes, você ler pelo celular. Mas tem um problema, que você perde algumas coisas do estudo em papel, do estudo da Bíblia. E uma delas é o contexto. Por exemplo, quando eu estou lendo aqui João capítulo 10, eu tenho que voltar uma página no meu celular para ler João capítulo 9, porque os capítulos são separados em páginas diferentes. Já na Bíblia vem tudo na sequência. Isso ajuda muito. Essa divisão de capítulos da Bíblia, ela é muito positiva e nos ajuda a encontrar as referências. Por exemplo, se eu falar aqui, quem sabe de cor, João 10, 11. Ninguém, gente. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Certo? Então, vocês não sabiam, é esse, João 10, 11. Mas vocês só sabem que é João 10, 11,
Porque teve alguém lá em 1200 e pouco que dividiu a Bíblia em capítulos. Tá? Aí depois teve alguém em 1500 e pouco que dividiu os capítulos em versículos. E essa divisão ficou padronizada. Isso é bom, isso é ótimo. Mas acontece que o texto, como ele foi escrito originalmente, ele não é dividido em capítulos e versículos. Então, se você quiser entender o contexto do 10, você vai para o 9. Porque é uma sequência da história. Até mesmo como começa aqui o versículo 10:1 fala, em verdade vos digo. Isso é uma transição de discurso. O Jesus ele estava conversando com judeus e fariseus no final do capítulo 9, e aí para continuar defendendo a sua ideia, que ele estava defendendo no final do 9, que foi trabalhado na aula passada, ele fala, em verdade vos digo, que quer dizer, no original assim, amém vos digo, né? Então, amém quer dizer em verdade, quer dizer verdadeiramente, né? Então, agora vocês sabem, se vocês não sabiam o que significa. Acho que toda aula eu falo isso, né? É repetitivo pra caramba. Tá bom. Então, é uma transição de discurso ali em que ele está tendo um diálogo com a audiência, que ele está sendo questionado, e aí ele está defendendo o seu ponto. E aí ele passa para um monólogo, que ele vai começar a contar uma história longa, que é a parábola do bom pastor. Aliás, o que é que aconteceu no capítulo 9, conforme vocês estudaram na aula passada? Que eu estava no maternal cuidando da minha filha, né? Queria estar aqui, mas a gente faz o que tem que ser feito. Né? Então, o que aconteceu é que no capítulo 9, está contando a história de Jesus curando um cego de nascença em Jerusalém. Essa aqui vocês já estudaram, lição dada. E aí, ele estão questionando porque Jesus curou e tal, aquele debate acontecendo relacionado ao final do capítulo 9. E o cego, no contexto dessa parábola, Jesus está falando das ovelhas porque ele está falando que o cego que foi curado era ovelha dele, assim como os outros que criam, alguns que os acompanhavam, mas já havia um certo número de pessoas que criam em Jesus Cristo. Ou seja, pelo final do capítulo 9, você vai entender quem é a audiência de Jesus e por que acontecem os debates do capítulo 10. Porque a audiência com quem Jesus estava conversando eram judeus e fariseus. Os textos eles não estão isolados, mas você precisa conhecer o contexto, tá? Acho que eu expliquei bastante sobre contexto aqui, gastei um tempão, tá? 12:8, beleza? Vamos em frente, tá? Outra coisa importante para o contexto da parábola do bom pastor. Ainda não comecei a ler a parábola, né? Mas assim, está falando de pastor, está falando de ovelha, vocês sabem disso, né? Então, Ezequiel 34. Ezequiel 34 é a parábola do bom pastor no Velho Testamento. Vai na Bíblia lá, Ezequiel 34. Vai lá. Ezequiel 34. Cara, a parábola do bom pastor, sendo que no lugar errado. Quer dizer, antes do lugar certo. Tá? Olha só. É tudo lugar certo, tá? Meio bobagem o que eu falei agora, tá? Mas olha só. 34. Vamos continuar. Vamos pegar do versículo 11, tá? Versículo 11 aqui de Ezequiel 34. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra, apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Eu vou pular aqui para o 23, tá? Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor.
24. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Parei aqui, tá? E esses 3 versículos, que são a profecia a respeito de Jesus, eu deixei aqui no slide, tá? Todo mundo conhecia ali naquele grupo Ezequiel 34. Por quê? Porque fariseus eram estudiosos da palavra. Porque para você também distorcer a palavra, você tem que estudar. Então eles conheciam Ezequiel 34, né? Tinha uma distorção que os fariseus cometiam frequentemente, que era na aplicação da lei. Então o estudo não é sobre os fariseus, mas vocês sabem disso. Eram excessivamente legalistas, tá? Como a gente vê que isso daqui era uma profecia messiânica? Porque menciona, olha, o meu servo Davi. Várias outras profecias já falavam, e era um bom contexto, de que o Messias seria descendente de Davi. Os reis de Judá eram todos descendentes de Davi. Os reis que governaram em Jerusalém, o povo de Israel, eram descendentes de Davi. E esperava-se que alguém desta linhagem fosse também o Messias. Várias profecias dessas, como essa, por sinal. E quando fala o meu servo Davi, o ensino aqui é de que é a descendência de Davi. Jacó já falava que é da descendência de Davi que viria o Messias. Então essa mensagem era clara de que aqui a gente tem um tom messiânico, de que apontava de que o futuro Messias que viria seria o meu servo Davi. Mas, poxa, não tem reencarnação de Davi, né? No contexto da Bíblia isso não existe. Aí você vai pensar, poxa, mas ele está falando de Davi no passado? Não, Davi já tinha morrido. Era a descendência de Davi. Então essa é uma interpretação que é relativamente simples de fazer, tá? Então a gente está fechando aqui essa primeira parte do contexto. E aí eu vou gastar mais um pouquinho no contexto. Sobre o curral de ovelhas, tá? E a gente não leu João 10 ainda, tá? Tenham paciência comigo, tá? Como é que era o curral de ovelhas? Não era de arame farpado, não era com mourão, não era com uma cerca tradicional. O curral de ovelhas, ele era um muro de pedra que cercava uma propriedade e tinha uma porta só. Só tinha uma porta, não eram 2, não eram 3, era uma porta só. Aí tem algumas coisas que ajudam a gente no entendimento, tá? Eu vou ajudar a começar uma animação aqui para explicar, tá? Uma animação, tá? Primeiro, na porta do curral tem um porteiro, um mercenário. Pô, mercenário, né? Mercenário a gente pensa geralmente que é alguém que é um tom pejorativo, né? De que trabalha por dinheiro. Hoje em dia a gente usa nesse sentido. Mas quando Jesus fala um mercenário, ele quer dizer um empregado. Você vai ver que aparece essa menção ao mercenário na parábola do bom pastor. O mercenário quer dizer, é um cara que trabalha por dinheiro. Tá? Ele está ali, ele é contratado para estar naquela posição. Como é cercado por pedras, esse muro ele é de uma altura que impede que a ovelha fuja e ele teoricamente impede que alguém pule para dentro e que roube uma ovelha. E se alguém for avistado pulando o muro, é ladrão. É ladrão. Porque se o cara ele é pastor do rebanho, se ele é o porteiro, ele vai entrar e sair pela porta. Tá? Então, isso também ajuda a gente a entender o contexto que é muito natural para alguém que morasse ali naquela região. Quando fala, ladrão e salteador, é até o mesmo nome salteador, é porque ele salta o muro, tá? Então, quando Jesus usa essas palavras na parábola do bom pastor, tenham em mente que o contexto é esse. O ladrão vai pular o muro. Tá? Continuando aqui nas explicações. Às vezes você tinha mais de um rebanho num mesmo curral. Porque construir um curral, às vezes, você precisa ter recursos, precisa ter espaço para fazer isso também. Então, acontecia algumas vezes de você ter mais de um rebanho num só curral. E os pastores não tinham um cão pastor ajudando. Hoje em dia, você vai na internet,
Aí você vai procurar um vídeo de pastor de ovelhas na Escócia, né, fazendo homenagem aos escoceses da igreja, né? Aí você vê bonito que é aqueles campos verdes, né, aquele tempo nublado, e aí você vê os cães pastores fazendo o seu trabalho em conduzir as ovelhas dentro do caminho certo. Na hora que começa a dispersar, vai um cão pastor correndo por aqui, correndo por ali. É uma ajuda profissional, natural, que o cão pastor faz. Ele é treinado para isso, faz isso muito bem, mas não é o caso aqui. Como é que funciona no Velho Testamento, nesse nosso contexto? Os rebanhos são pouco numerosos e os pastores conhecem individualmente as ovelhas. Entenderam? Outra coisa interessante. Quando o pastor chamava, as suas ovelhas vinham porque o reconheciam pela voz. Então, o porteiro abre a porta, o pastor chega na porta, e aí solta uma voz de comando lá que eu não sei qual é, desculpa. Aí eu não estudei o suficiente para saber como é que ele chamava as ovelhas. Só sei que as ovelhas, que são ovelhas daquele pastor, na hora que ouvem a voz dele, reconhecem pelo timbre dele e vêm. Às vezes você tinha mais de um rebanho, rebanho A e rebanho B. As ovelhas tudo misturada lá, conversando, tricotando, tomando café junto. Aí chega o pastor na porta, aí chama, pessoal, aí vem as ovelhas só as ovelhas dele. As ovelhas que não são dele, não vêm. Manjou? Louco, né? Isso é bacana, a gente conta até arrepia. Vamos lá. O pastor de ovelhas é diferente. Por exemplo, a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem rebanho, geralmente, de boi. Como é que o boiadeiro toca a boiada? O Almir Sater fala, o boiadeiro toca a boiada. O boiadeiro vai atrás, empurrando o boi para frente. Tá? Vou tocando a vida. Quando a pessoa fala tocando a vida, se tocar a vida, é uma alusão ao boiadeiro tocando o boi. Também vai tocar o boi, ele vai bater atrás do boi para o boi andar para frente também. Fazendo isso de cima de um cavalo. Tá? Pastoreio de ovelha, naquele contexto do Velho Testamento, era diferente. O pastor vai à frente. E as ovelhas seguem o pastor pelo caminho certo pela voz. Tá? Muito bacana ver isso daqui. Por quê? Na hora que você entende esse contexto, a parábola é muito mais rica. Tá? Eu estou tentando ajudar vocês nisso daqui, apesar das minhas limitações. Vamos começar a comer o boi a bife? Vamos ler João capítulo 10? Vamos ler de 1 a 6. Tá? Olha só. Se alguém quiser fazer algum comentário, levanta a mão que o Renato leva o microfone para vocês, tá? O Renato é o nosso... acho que tem ninguém. Renatão, fica de boa aí, na hora que levantar o aviso. Você vai ficar em pé, vai ficar com varize aí, cara. Tranquilo. Vamos lá. João capítulo 10, versículos de 1 a 6. Fala assim, ó. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes faltava. O contexto ajudou pra caramba agora a entender, hein? Sem falsa modéstia, ajudei, hein, pessoal? Pegaram cada elemento do contexto e jogaram na leitura aqui, na compreensão da parábola. Aí você tem o que sobe por outra parte, que é ladrão e salteador. Você tem uma porta, você tem um porteiro que abre, tá? As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, porque pode ter outras ovelhas dentro do mesmo aprisco, e as conduz para fora. Depois de sair todas as que lhe pertencem, porque tem outras que não pertencem a ele dentro daquele aprisco, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Ou seja, se chega um cara lá com a inteligência artificial, tal, mandou uma voz parecida com o do pastor original, a ovelha não vai seguir. Porque a ovelha reconhece a voz do pastor.
do mesmo jeito o pastor sabe quem são as suas ovelhas. Ele conhece as ovelhas, cada uma. Aquela ali é a malhadinha. Aquela ali é a rosadinha, porque ela tem uma manchinha rosa do lado esquerdo do pescoço. Então o pastor conhece cada uma. Inclusive é comum pôr nome no animal de acordo com as suas características, ou um apelido, seja lá o que for. Tá? Então, quem são os personagens da parábola? Vocês podem me ajudar aqui, né? Vai lendo aqui do começo, né? Você tem as ovelhas, tá? Versículo 1. Me ajudem a achar mais personagens aqui. O ladrão e salteador, né? Aí quem é mais aqui que aparece no 2? O pastor das ovelhas. Aí tem um porteiro, certo? Aí as ovelhas, já foi, né? No 4 aqui, as ovelhas o seguem e tal. No 5 tem o estranho, antes fugirão dele e tal. E Jesus lhes propôs esta parábola, né? Mas Jesus não é personagem da parábola, é quem conta. Tá bom? Ok. O relacionamento entre o pastor e as ovelhas. O relacionamento é de conhecimento mútuo. A ovelha conhece a voz do pastor, o pastor conhece as ovelhas. E olha que interessante, no versículo 6, olha, ele fala: Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Em Mateus, Marcos e Lucas, o termo que aparece traduzido para nós por parábola é uma palavra que parece parábola, parábole, sei lá, eu não estudei grego, mas é isso que o comentarista falou para mim. Então, parábole. Aí, em João, o termo não é o parábole que aparece lá no grego original. É outro termo que é assim, paroimia. E esse termo ele quer dizer provérbio ou enigma. Aí se aplica bem aqui. E ainda mais que no versículo 6 é a carapuça servindo para a audiência de Jesus. Porque eram pessoas que não criam, não creram e não foram salvos. O próprio Jesus falou isso. A audiência ali de Jesus era de pessoas que não queriam se tornar cristãs e não se tornaram. É interessante, Jesus falando do Evangelho e falando verdades tão profundas para pessoas que não se converteram. Isso é interessante para nós. Se o próprio Senhor Jesus investiu tempo em evangelizar pessoas que às vezes não se converteriam, quem somos nós para pré-julgarmos uma determinada audiência e, não, eu não vou evangelizar essa turma. A nossa obrigação é, de fato, ministrar a palavra a todos. Claro que você vai sendo guiado com sabedoria pelo Espírito Santo a investir mais tempo num determinado lugar ou no outro. Os próprios apóstolos foram instruídos pelo Espírito Santo dessa forma. Vai para tal cidade. Não, você vai para tal cidade. Você pode parar de falar aqui, né? Aí até mesmo Paulo chegou uma hora que ele encheu a paciência e falou: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, vou para os gentios. Porque eles tinham outro ministério. Mas esse tipo de instrução pessoal, ocasional, fruto de sabedoria, fruto de discernimento, não é o princípio geral. Claro que a sabedoria é um princípio geral, mas eu espero que vocês me entendam aqui que o que eu quero dizer é que tem que evangelizar todo mundo. Aí, evangelizar todo mundo e o mundo todo. A pregação do evangelho, ela precisa ser irrestrita. E para isso depende de um trabalho de equipe de todos os cristãos. Você tem algumas pessoas que vão a lugares mais distantes e temos nós aqui onde estamos. O que você tem feito para dar um bom testemunho diante dos seus vizinhos, dos seus colegas de trabalho, dos seus amigos do passado, da escola, da adolescência, da juventude? O que você tem feito? Mas Jesus, ele pregava da mesma forma. E mesmo evangelizando, pode ser que essas pessoas não se convertam. Cara, essa parte da conversão não é a nossa parte é a pregação. Quem salva, quem converte, quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Tá? Então a gente assume essa missão
a parte que nos cabe da missão, e a outra parte, e a gente procura fazer da melhor forma possível, e a outra parte deixa com o Senhor que Ele resolve. Tá? Beleza. Foi para trás já? Já rodou. A lista de chamada passou por todo mundo aí? Beleza? Ok. Vamos. Não, obrigado, Vanessa, o Felipe, lá, a Natália. Não precisando. Ok, vamos continuar então. João 10, de 7 a 18. Eu vou seguir na leitura, tá? Não durmam. 7 fala assim, no capítulo 10. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Essa é a passagem de João 10, de 7 a 18. Agora vamos fatiar alguns ensinos aqui, né? Como quem fatia a picanha na tábua para comer. Vamos fazer isso agora, tá bom? Nos primeiros versículos aqui desse trecho, a gente vê que Jesus diferencia duas categorias de pastores. São essas duas mesmo. Você tem os falsos pastores e o bom pastor. Certo? Quem é o bom pastor? É um só, Jesus Cristo. E os falsos pastores, todos os que o antecederam e vários depois que se seguiram após a vinda de Jesus para este mundo, que pregam um evangelho diferente. E Jesus faz uma afirmação muito interessante, porque as ovelhas ouviram somente o bom pastor. O que quer dizer que quem não é ovelha seguiu ou está sujeito a seguir os falsos pastores. Eu falei na aula passada e vou falar novamente aqui. Quanto mais a gente estuda esses ensinos de João, mais a gente estuda essas parábolas, mais propensos a gente deve ficar em assimilar e aceitar a doutrina da eleição. Ao mesmo tempo, mais deve pesar sobre nós a obrigação de evangelizar. Isso é complexo, tá? É complexo. Mas é o que está escrito. Então eu sou obrigado a falar. Tá bom? Quanto mais... Ela só pediu para eu repetir, eu vou repetir aqui. Quanto mais a gente estuda as parábolas de João, quanto mais a gente se aprofunda nas metáforas, nos significados que Jesus se propõe a comunicar através dessas parábolas, mais propensos nós devemos ficar em aceitar, assimilar, concordar com a doutrina da eleição. Por outro lado, mais pesa sobre nós a obrigação de evangelizar, de pregar a palavra. Porque, embora a fé seja resultado da ação do Espírito Santo no coração das pessoas, ela vem pelo ouvir.
E o ouvir vem pela pregação. E a pregação vem de vocês, vem de mim, vem daqueles que pregam. Tá? Às vezes é difícil a gente fazer uma assimilação intelectual disso, por conta, principalmente da nossa própria finitude mental. Nós somos mentalmente limitados. Porém, a doutrina da eleição está presente claramente na Bíblia. A doutrina da responsabilidade humana também está claramente na Bíblia. E elas convivem. Então, quem ouviu o pastor é ovelha. E essa ovelha é um conceito já a priori, como fala na estatística. Né? É um conceito que já existe antes. Não é um conceito posterior. Isso é lindo de ver teologicamente. E isso nos diminui. Isso nos diminui como pessoas. Porque Jesus cresce, Jesus se aumenta, Jesus ele fica mais pronunciado ainda no plano da salvação, o seu trabalho de nos salvar, e mais o nosso papel é diminuído. Pô, Perotti, tua aula é complicada, desculpa, é complicado, mas assim, tem algumas coisas que eu preciso falar aqui e compartilhar com vocês. Porque João, eu estou fazendo esse estudo de João com meus filhos em casa, né? A gente faz o culto doméstico todo dia, e todo dia a gente vai lendo e eu vou explicando. Cara, as fichas estão caindo neles. 10 anos e 7 anos, né, Raquel? Ainda tem só 2, né? Mas 10 anos e 7 anos eles já estão começando a entender que é assim que a banda toca no contexto de salvação. Isso nos faz mais humildes, isso nos faz mais obedientes, isso nos faz mais servos. Tá? Compliquei, mas é necessário, tá bom? E aí, além disso, vai precisar de um microfone aqui. Tem outro aqui também, o vermelho aqui. Mas acontece que o pessoal de casa tem que ouvir também, que o Renato vai entregar. Eleição, né? Você disse sobre eleição. Tem a ver com predestinação? Sim. Sim. E o que diferencia isso? O que vai diferenciar isso aí? Nossa, a pergunta é muito boa. Foge ao meu objetivo aqui na aula, tá? Porque o tempo está correndo. Mas tem muito a ver. Tem muito a ver. Quando a gente fala de eleição e de predestinação, a predestinação vai complicar muito mais aqui. Mas no contexto da salvação relacionada a pessoas, eleição. Aí você vai partir para um contexto mais amplo, vai para esse caminho de predestinação, que também é uma doutrina presente na Bíblia. Ô, Perotti, parecendo coisa de presbiteriano. Não, é coisa de Bíblia, tá? Se vocês quiserem ter uma conversa mais profunda sobre isso, é outro dia, é outra revista. A gente vai trabalhar sobre isso em breve, né? Mas o pessoal que faz discipulado comigo, aí a gente pode bater esse papo aí, tá? De boa, tá bom? Vamos lá. É muito louco essa parábola, porque tem uma parábola dentro da parábola, tá? Você vê lá nos versículos 7 e 9, Jesus ele estava falando, eu sou o bom pastor. Aí, no meio da parábola, no versículo 7, ele manda, eu sou a porta. Mas não era o bom pastor? Agora ele está dizendo que é a porta. Ele mudou de assunto sem mudar. Tanto que alguns copistas, quando foram fazer as traduções, você encontra que tem alguns manuscritos que ele troca porta por pastor, porque acha que alguém cometeu um erro no meio do caminho, assim, algum copista mais corajoso, aventureiro, fez essa troca. Mas é consenso de que ele está falando que é a porta aqui. Ele não está falando que é o pastor e ele errou na hora de escrever, tá? E quando Jesus ele se apresenta como pastor, ele se apresenta como porta, significa que ele é o fim, ele é também o meio, de que Jesus ele tem total suficiência para nos salvar. Ou seja, ele não somente é aquele que chama, mas ele é aquele por onde você passa. Ele é o único mediador. E tem outras passagens no Novo Testamento que afirmam isso, né? 1 Timóteo 2, 5 e 6, fala assim, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, conforme está escrito ali no slide. E esse texto é um dos muitos textos
que são úteis para a gente, de forma defensiva, né? A gente combater outras doutrinas paracristãs que colocam pessoas no lugar do advogado, no lugar do mediador. Essa é uma dificuldade que nós temos, por exemplo, com o catolicismo, que coloca Maria, né, assim, que eleva Maria a uma posição de Nossa Senhora e coloca ela como mediadora, como advogada. E no Novo Testamento, claramente, o único mediador é Cristo Jesus. O advogado é Cristo Jesus e não Maria. Maria foi uma mulher de extrema relevância no contexto do ministério de Jesus, um papel incrível, uma pessoa de santidade extraordinária, mas ela tem o seu lugar como humana, o seu lugar como pecadora, como necessitada de um Salvador, conforme ela mesma falou lá no cântico, no Magnificat, que tem lá no começo do Evangelho de Lucas. Certo, pessoal? Então, ela mesma, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Quem precisa de Salvador é quem peca. É normal, ela peca mesmo, pecou. Normal. Então, assim, o papel dela é outro. Esse papel de mediador, advogado, de porta, é somente de Jesus, não é de nenhuma outra entidade. Tá bom? Então, Jesus, ele é a porta também. E aí, se Jesus é o pastor e também a porta da salvação, qual deve ser a nossa postura ao evangelizar as pessoas? Vou fazer uma aplicação rápida aqui. Você não precisa perder a amizade para ganhar o argumento. Você não precisa sair no tapa. Você não precisa perder a linha na argumentação. Evangelize com paz no coração, buscando a sabedoria de Deus, mas quem realiza a salvação, quem é o pastor que conduz, quem é a porta por onde a pessoa passa enquanto ovelha, é o próprio Senhor Jesus. Então, o nosso papel na evangelização tem que ser um papel mais humilde e submisso, tá? É humilde porque não é você que realiza a obra e é submisso porque você tem que fazer a sua parte. Você tem que obedecer. Então, é aí que você se encaixa nesse plano. Você é ovelha. Você não é o pastor, você não é a porta, você é uma ovelha que vai obedecer, que vai seguir a ordem de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Tá bom? E o nosso ano aqui é sobre isso, é sobre evangelização. Tá? Chegou um aqui, Eliane. Você está falando da nossa obrigação, que é apenas evangelizar, né? Vamos parar por aí. Tem muitos crentes que estão fazendo o papel de advogado de Jesus, ele não precisa. Então, a pessoa quer tanto defender Jesus que ele agride a outra pessoa. Jesus não precisa de advogados, ele é o nosso advogado. Ele precisa de testemunhas, de pessoas que falem e que vivam aquilo que estão falando, porque senão você também você vira pedra de tropeço na vida da pessoa. Você fala o certo, só que a pessoa vê você fazendo tudo errado e aquilo dá uma confusão na cabeça da pessoa. Ele faça o que eu digo, não faz o que eu faço. Como é que é isso? Então, Deus está precisando de testemunhas fiéis. É isso que estamos precisando no mundo de hoje. E como o pastor falou essa manhã, não perder oportunidade. Não é sair na rua agredindo as pessoas com a Bíblia, enfiando versículo goela abaixo, que é horrível isso, mandando versículo para todo mundo. Gente, isso é irritante, me irrita até a mim que sou crente. Eu perguntei para a pessoa se ela acha que eu não tenho Bíblia, porque tem que me mandar um versículo por dia. Pelo WhatsApp, pelo meu Facebook. Eu falei assim, filha, eu tenho Bíblia. Não precisa me mandar versículo. Então, e quando você precisa de uma palavra, não tem palavra, a pessoa vazia. A pessoa dispara versículo, mas é vazia, Perote. Então, o que Deus está precisando? De testemunha fiel, como o pastor falou hoje de manhã, pastor Neto. Não perca a oportunidade. Entre com a palavra, mas entre com mansidão. Não entre com agressão, porque o mundo já está violento demais. Chique, muito bom. Continuando aqui, ainda nos versículos de 7 a 18, Jesus ele se apresenta como substituto da nossa condenação, né? Ele dá a vida pelas ovelhas. Olha o versículo 13, tá bom? O mercenário foge, mas ele não tem cuidado com as ovelhas.
Aí no 15 ele reafirma também, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então Jesus, eu não vou detalhar muito essa parte, senão não acaba a aula, mas Jesus é o nosso substituto. Ele morre no nosso lugar. E ele faz isso porque ele é o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Se viesse um lobo para atacar a ovelha, ele se põe no meio. E no nosso caso, a obra necessária foi ainda maior do que, por exemplo, quando Davi era pastor de ovelha, que matava urso, matou leão, o negócio o bicho pegava ali. O bom pastor teve que morrer para salvar a vida das ovelhas. Então ele é o nosso substituto, tá bom? Outro ponto importante aqui é que nos versículos 14 e 15 a gente vê que Jesus nos conhece com profundidade. E ele dá outras ferramentas, né? Isso aí a gente já está interpretando. Jesus nos dá ferramentas para que possamos conhecê-lo, que são o seu ensino e a sua palavra. Quando Jesus afirma aqui que ele conhece as ovelhas e as ovelhas o conhecem, se você que é ovelha não conhece direito a Jesus ou precisa conhecer melhor, e todos nós precisamos, na verdade, procure fazer isso. Procure aprofundar, estou fazendo mais uma aplicação, procure aprofundar a sua intimidade com o bom pastor. Estude mais a Bíblia, ore mais, pratique o amor com seus irmãos e o amor ao próprio Deus. Obedeça o que Deus manda, se santifique. Aprofunde essa sua relação com o bom pastor para que você se encaixe melhor na parábola, porque as ovelhas conhecem a voz do bom pastor. Então, vamos seguir nesse caminho, pessoal. Vou caminhar aqui, senão a aula não acaba hoje, tá? Versículo 16, olha só o que Jesus fala aqui. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Ou seja, Jesus fala, tem as ovelhas que vocês conhecem hoje, mas tem mais ovelha por aí, que vai chegar. Somos nós. Nós somos essas outras ovelhas. Alguns interpretam que aqui ele está falando de judeus e gentios. Eu acho que é mais de presente e futuro aqui que ele está falando, mas se aplica bem esse contexto para judeus e gentios. E no versículo 17, ele fala assim, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumi-la. Né? No versículo 17 ele fala isso aqui. Então, Jesus ele tem o poder de ressurgir da morte, que é um poder que foi autorizado pelo Pai. Tá? Esse esqueminha aí, bônus. Tá? Não tem na revista, não tem em muito lugar. Primeira vez que eu tive contato com essa gradação de bom pastor, grande pastor e supremo pastor, foi um retiro que eu fui em 99, não, foi um retiro que eu fui em 2001, tá? Esse retiro era sobre esse tema aqui, né? Então esse quadro já faz 23 anos que eu conheci pela primeira vez. 3 figuras de pastor que são apresentadas no Novo Testamento. Tem o bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor. E essas figuras encontram paralelos no Velho Testamento também. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. João 10:11. E isso reflete o papel de salvação que Jesus exerceu por nós. Quer um paralelo nos Salmos? Salmo 22. Salmo 22 descreve o servo sofredor lá de Isaías 53. Ele é redescrito no Salmo 22. Tá? É um salmo de Davi. 22, 23 e 24 são salmos de Davi. Na verdade, Davi escreveu isso aqui antes de Isaías. Então, na verdade, o Isaías que repetiu o que estava aqui. Né? Então, assim, redizendo o que eu falei. Tá? Outra figura que aparece é o grande pastor. Se você for ler em Hebreus 13, 20 e 21, você vai ler lá que Jesus ele é o grande pastor, que ele opera na nossa vida e ele trabalha no nosso aperfeiçoamento, que é a santificação. E isso está descrito aonde? No Salmo 23, que é logo depois do 22. As coisas não são por acaso na ordem da Bíblia, tá? Então, no 23 fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto para as águas de descanso. Ou seja, Jesus ele te alimenta durante o teu processo de santificação. É Ele que te ajuda. Então, esse é a figura de grande pastor. Tá? Por isso que o pastor Jonathan, que é o autor da revista, ele já de cara já começa chamando o supremo pastor. Aí eu olhei e falei, não, ele é o bom pastor. O supremo pastor é outro trabalho, é outra coisa.
apesar de ser o mesmo Jesus. Mas o Supremo Pastor é uma figura que é apresentada lá em 1 Pedro 5,4. E Jesus, ele voltará para nos buscar. E assim, Pedro fala assim, quando o Supremo Pastor se manifestar, nós receberemos a imarcessível coroa da glória. Imarcessível é que não pode manchar. Ou seja, aquela coroa, tchan, ali. Não precisa esfregar aquela prata lá que já vai ficar limpa para sempre. Tá? E o que é que descreve essa manifestação do Supremo Pastor? Salmo 24, que é: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas. É o salmo que eu acho que vai tocar quando Jesus entrar no templo em Jerusalém, quando ele vier para o milênio. Esse salmo, Salmo 24. Então, Jesus, ele vai se manifestar, e na nossa glorificação, quando nós recebermos nosso corpo glorificado, depois nós vamos ter as bodas do Cordeiro, a música que vai tocar, esse Salmo 24, e aí é o Supremo Pastor que vai estar lá. Isso é legal. Então, essa progressão aqui no ministério, quando você falar de bom pastor, grande pastor, Supremo Pastor, cada um tem um contexto específico. Não dá para chamar o bom pastor de João 10 de Supremo Pastor, apesar de ser a mesma pessoa, mas ali o contexto é outro. Pronto, ajudei. Eu gosto dessas delicadezas da Bíblia. E não que a interpretação off-road da Bíblia não seja possível, mas eu gosto da interpretação mais asfaltada, tá, pessoal? Vamos lá? 19 a 25. Aí ele acabou de contar a parábola do bom pastor, já acabou, tá? Então a aula era sobre o bom pastor, então já estou mais tranquilo aqui. Porque aí começa o debate. O pessoal fala no versículo 20, ele tem o demônio, enlouqueceu. Olha o versículo 21, tá? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Que é o que tinha acontecido no 9, tá? Então, por isso que o contexto de João 9 é importante, tá? E aí, Jesus no 21, não, no 21 não, no 24, né? Aí você vai vendo, 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, que era uma área mais abrigada ali do templo, então era um lugar mais confortável de estar no inverno. 24. Rodearam-no, pois, os judeus e os interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Eles queriam pegar Jesus no pulo, porque se ele fala que é o Cristo, eles iam querer condenar Jesus. Mas Jesus não arregou. Jesus falou. Tá? Então, se você é o Cristo, fale abertamente para todo mundo ouvir. E Jesus respondeu categoricamente no 25. Respondeu-lhe Jesus, já vou-lo disse, e não credes. As obras que faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito. Jesus falou, sim, eu sou, já falei, vocês não acreditam. Olha só a quantidade de obra que eu estou fazendo. Acabei de dar vista a um cego de nascença. Acabei de dar vista a um cego de nascença. Mas vocês não acreditam. E aí depois ele segue. Vocês não acreditam que vocês não são ovelhas. Aí Jesus, ele não baixa a crista, mas assim, como é um debate de um rabino com fariseus ali, então assim, é um debate de alto nível que está acontecendo aqui, pessoal, que foi registrado aqui na Bíblia. E aí a gente continua, tá? Uma aplicação. Já aconteceu de você desprezar o poder de Jesus e a palavra de Jesus e você valorizar mais outras coisas? Vamos pensar, vamos pôr a mão na consciência. Nossa, porque várias vezes acontece de nós dizermos, não quero fazer isso. Aí quando você vê, você está adotando a mesma reação de um fariseu. Estava essa semana conversando com meus filhos, eles estavam falando, e coincidiu do texto que a gente está lendo, ser exatamente a mesma coisa que eles estavam falando. Falando, pai, não quero ser missionário não, porque é muito arriscado. Aí, na sequência do texto, falava que nós tínhamos que nos sacrificar, assim, que nós tínhamos que nos dar a vida, eu não lembro a passagem exata, para a glória de Jesus. Eu falei, vocês estão fazendo igual os fariseus, a resposta de vocês aqui foi igual aos fariseus, vocês têm que se dispor. Então, meus filhos têm 10 anos e 7, mas, olha a idade de vocês aí. Por favor, pessoal, não desprezemos o ensino e o poder de Jesus. Tá? Continuando, 25 a 30, correndo contra o relógio aqui. Tá? Aí, no 25 e 27,
Olha o 27. As ovelhas ouvem a Cristo, assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. 28. Né? Aliás, quem não é ovelha não entende o pastor. Está lá em 1 Coríntios 2,14. 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. O crente não perde a salvação. Você creu? Você é ovelha? Se você desgarrar do rebanho, você ainda é ovelha. Você não perde a salvação. Se alguém falar para você de perda da salvação, cara, não escuta o resto. Pode sair elegantemente e procura alguém que não seja nem ladrão nem salteador. Tá bom? Curto e grosso. Não dá para elaborar muito nisso, porque senão não dá tempo. Olha só, 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Essa tradução é mais ou menos, tá? De acordo com o F.F. Bruce, que é o comentarista que eu estou usando para me ajudar na elaboração das aulas, daquela série Cultura Bíblica azulzinha lá do Novo Testamento é azulzinho, o Velho Testamento é colorido. Ele fala, olha, essa tradução, ela não é a melhor tradução. A melhor tradução, e ele escreveu o comentário antes de ter a NVT, é uma tradução que é parecida com a Revista e Corrigida, que a NVT segue a mesma linha. Olha como é diferente o começo do 29. Pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. É diferente do que a gente está vendo aqui. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. O que meu Pai me deu são as ovelhas. Pô, as ovelhas são maior do que tudo? Não, gente. Vocês não estão com essa bola toda. Vocês são ovelhas. Quem é maior do que tudo é o Pai. Essa tradução que é a boa. O F.F. Bruce que falou. Eu estou só repetindo o que ele falou, tá? Tá? Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Esse o Pai e eu somos um, ele reflete, além da unidade, da comunhão entre o Pai e o Filho. Pessoal, posso esticar 5 minutos no final da aula? Tá divertido? Tá bom? Beleza, vamos lá. Ó, tá legal. Então é o seguinte. O Pai e eu somos um reflete a união dos dois, não somente a comunhão plena que eles têm de ideia um com o outro, mas a comunhão deles nesse propósito de nos salvar. Porque eles são aliados, parceiros na execução do plano da salvação. Certo? Então, privilégio nosso podermos ser ovelhas de um pastor tão bem assistido. Tá? Aí, continuando, 31 a 38. Olha só. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. É novamente porque em 8:58 e 59, Jesus já tinha sofrido uma primeira ameaça de apedrejamento. E aí ele saiu vazado. Tá bom? Continuando aqui. 32. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Acompanha na leitura aí, acompanha com o zoinho. Tá? Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus. Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Jesus apresentou, olha pessoal, vocês estão dizendo que querem me apedrejar, mas por quê? Eu estou fazendo um monte de boa obra. Por qual obra vocês querem me apedrejar? Qual foi meu crime? Aí eles falaram, crime de blasfêmia, porque você está dizendo que é Deus. Aí Jesus complicou o negócio. Jesus complicou. Eu repeti pequenininho ali, os fariseus acusam de blasfêmia por se apresentar como Deus. Gente, o principal objetivo de Jesus ali era não ser apedrejado. Tá? Mas ele repetiu a argumentação e ele usou um argumento semântico. Perote, não entendi semântico, o que você quer dizer? Ele argumentou com o significado das palavras e com a aplicação das palavras aqui. Um argumento muito inteligente de Jesus. Tá? Então ele cita o Salmo 82, 6 e 7. Vai lá no Salmo 82, rapidinho, porque senão vai esfriar o almoço. Salmo 82, está chegando, tá? Salmo 82, 6 e 7. Olha lá. Ele fala assim, ó. Eu disse, o autor, né? O autor é Asaf, tá? Eu disse. Não, mas eu disse aqui ele está... É Deus falando, tá? Desculpa, Deus falando. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis.
e como qualquer dos príncipes, a vez de sucumbir. Cara, o contexto aqui ele é complexo, existe debate entre os teólogos hoje, e já havia debate na época. Então, quando Jesus lança um negócio desse, ele tira a atenção de si mesmo e joga a atenção no debate entre os fariseus, entre as interpretações ali, como ele já fez outras vezes, né? Quando ele fala de ressurreição, aí os fariseus e os saduceus ficam debatendo entre si. Jesus já usou essa técnica outra vez, e eu, como humilde leitor aqui, eu acho que Jesus ele usa isso como uma argumentação semântica, porque esse texto já era polêmico na época. Tá? O ponto aqui é o seguinte, Deus ele se refere no Salmo 82 a seres criados como deuses, mas na prática são juízes injustos que serão condenados. Então, aí Jesus fala assim, olha, se Deus chama criaturas de deuses, homens, e se o que está escrito na Bíblia, que vocês usam, né, os fariseus usavam, não pode ser alterado, que problema tem se chamou homens criados de deuses e eu não for chamado de Deus? Ainda mais eu, que sou o Messias, enviado pelo próprio Pai. Então Jesus ele se coloca numa categoria acima, mas ele responde na letra da lei, ali, palavra por palavra. Ali, foi menção deuses lá, eu estou usando essa menção deuses aqui. Então Jesus ele trabalha essa argumentação aqui. É difícil a discussão desse texto aqui. Não sofram, porque, não entendi totalmente. Pessoalmente, eu, com muita coragem, eu comento com vocês aqui as minhas impressões pessoais sobre esse texto. Parece que Jesus usa esse argumento em João 10, 35 e 36 para criar um debate entre os judeus e poder sair ileso da situação. Mas é um debate totalmente justo. Jesus não roubou aqui, não fez nenhuma jogada ilegal para fazer essa argumentação. Mas eu fico com a impressão, às vezes, que o Pai colocou esse texto complicado lá no Salmo 82 para ajudar Jesus a escapar aqui em João 10, 39. Pessoalmente, tá? Eu falo isso com sinceridade, não tem escrito isso em lugar nenhum, mas essa é a minha sensação. Só sei que o plano deu certo, tá? E a argumentação deu certo também, tá? Versículos 37 e 38, estamos no final já, tá? Olha, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Você não acreditou em mim? Olha minhas obras. Você vai crer, olha com tranquilidade as obras que eu fiz. Jesus está falando assim, né? Olha com tranquilidade as obras que eu fiz, que você vai chegar à conclusão de que eu sou o Messias. Aí no 39, olha só. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Jesus, encebado, saiu, conseguiu fugir dos caras agarrando ele. Ele escapou de novo. Risco de morte, de novo, que Jesus correu aqui, e não era o plano que ele morresse naquele momento, tá bom? Não era a sua hora. 7h30 também foi um outro momento em que eles tentaram pegar Jesus, e Jesus conseguiu fugir porque não era a sua hora. Novamente aqui, outra vez, tá? Aí, versículo 40, né? Fala assim, novamente se retirou para além do Jordão. Ou seja, nessa hora, Jesus sai de Jerusalém, depois de estar em Jerusalém ali arredores por mais de 3 meses, ele vai para um lugar um pouco mais afastado, no meio do deserto, do outro lado do Rio Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam, realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Jesus era o Messias. Acabou, tá? Jesus é o bom pastor. Ele ministra na nossa salvação, na nossa santificação e, por fim, na nossa glorificação. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Vocês conhecem? E o pastor conhece as ovelhas. Salmo 139. Ele sabe tudo que vai no seu coração. Ele sabe o que você está sofrendo. Ele sabe o que te agrada. Ele conhece as suas necessidades. Ele te conhece. Ele sabe todas as manchinhas do seu pelo de ovelha, e por elas ele sabe o seu nome, ele te conhece totalmente. Ele sabe o seu comportamento, ele sabe suas reações. Ele está aí para ajudá-lo também na sua jornada de santificação. Seja, por fim, essa é a minha última frase, seja uma ovelha que segue fielmente ao bom pastor.
Bom domingo. Valeu. Acabou. Sim, acabou. Valeu. Desculpa que eu estourei o tempo. É por uma boa causa. Valeu, hein? Valeu.